Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, saudações a todos, todas, sejam muito bem-vindos. Professor Charles Brito aqui, mais uma vez. Como sempre, um prazer estar aqui conversando com vocês. Estamos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Falamos no nosso último encontro sobre os impactos que a saúde financeira e que o sofrimento emocional psíquico causava na capacidade funcional. Hoje vamos falar agora sobre o que a gente faz, né, sobretudo no que diz respeito aos exercícios terapêuticos, para otimizar essa capacidade funcional, tá? Entendemos o conceito de capacidade funcional de forma bem simplista como a habilidade, a capacidade que eu tenho de funcionar, de operar a vida, ter resultados eficientes, eficazes desse processo. Então, capacidade funcional é isso, a habilidade de realizar atividades diárias, atividades instrumentais, atividades profissionais de forma eficiente, de forma segura, tá? Dentro dessa lógica, a gente entende aí que exercícios terapêuticos, eles vão desempenhar um papel fundamental para que eu consiga melhorar essa capacidade funcional, ou seja, para que eu consiga funcionar mais e melhor. E aí nós temos alguns conceitos associados a essa ideia, como, por exemplo, a competência ou as competências, já que a gente tem trabalho no pressuposto das chamadas múltiplas competências. Nós temos a própria potência, que é a capacidade de executar essa atividade, poder pensar num torque muscular, de uma potência física muscular, por exemplo. Endurance, né, uma ideia parecida ali com a própria resistência, por exemplo, bem como a ideia de resiliência, que é a capacidade que a gente tem de sofrer ali um estresse e retornar para uma condição, abre aspas aqui, de normalidade. Bem, no que diz respeito a essa capacidade funcional, a literatura ela descreve uma série de práticas que são fundamentais. Eu gosto sempre de trabalhar, de falar de alguns conceitos que eu chamo de trabalho de base. Então, independente de qualquer área que você esteja trabalhando fisicamente, algumas coisas são basilares. Por exemplo, a ideia de se ter um bom funcionamento cardiorrespiratório ou cardioventilatório, né? Então, para isso, exercícios aeróbicos são fundamentais. A ideia qual é? Deixar sempre esse coraçãozinho batendo muito bem, de forma satisfatória, e esses pulmões trabalhando de forma eficiente, pensando inclusive nas relações outras dessa lógica cardiorrespiratória. No que diz respeito aos exercícios aeróbicos, nós temos ali, classicamente, atividades como a caminhada, o ciclismo, natação, que vão melhorar essa resistência cardiorrespiratória ou cardioventilatória. Então, tudo aquilo que faça esse metabolismo ser alterado. Aí, evidentemente, a gente vai pensar nessa relação a gente chama lá de FIT, que é a frequência, a intensidade e o tempo de execução dessa prática. Então, à medida que eu altero esses parâmetros, mais uma vez dizendo lá, a frequência, a intensidade e o tempo, eu vou intervir nesse meu metabolismo, mudando, por exemplo, o conceito de atividade física para exercício físico. Eu sempre digo que qualquer atividade, toda atividade é melhor do que nenhuma atividade, do que nenhum exercício.
Bem verdade é que quando esse exercício, essa atividade, ela é bem orientada, bem feita, sem dúvida, os benefícios são muito, muito, muito melhores, tá? De qualquer modo, você vai lembrar que isso aqui, ó, é uma atividade física, né? Mas se de repente eu coloco um peso, mudo aqueles parâmetros que a gente já conversou, frequência, intensidade e tempo, eu transformo essa atividade em um exercício físico, tá? E aí nós temos várias piadinhas sobre isso, né? Então, por exemplo, se caminhar fosse bacana, o carteiro, por exemplo, o lixeiro, ele seria imortal, né? Mas, enfim, a ideia não é bem essa, né? É entender que essa atividade, para esses sujeitos, já adquiriram uma condição basilar. Então, aquilo para eles ali é normal, tá? Então, para que esse indivíduo gaste um número maior de energia, há de se aumentar, então, essa frequência, há de se colocar uma intensidade maior, alterando também o tempo dessa prática. Os benefícios desses exercícios aeróbicos são, claramente, aumentar, então, essa capacidade aeróbica, aumentar essa capacidade ventilatória, por exemplo, melhorando essa saúde cardiovascular e ajudando, inclusive, na gestão do peso, haja vista a obesidade ser um problema clássico, né, dentro dessa perspectiva clínica, hospitalar, enfim. Outro ponto importantíssimo é o treinamento de força. E aí, sem segredo, a necessidade de utilizar aí exercícios resistidos. Mas aí eu não preciso necessariamente entrar lá na musculação, usar a mecanoterapia, né, pegar um peso. Eu posso pensar na resistência do meu próprio peso corporal, por exemplo, para fazer esses exercícios. Ou a resistência de um terapeuta, né, uma resistência manual que vai resistir ao meu movimento. No que diz respeito a esses exercícios, há de se considerar também a necessidade de utilizar as contrações de forma inteligente. Então, melhora-se o efeito desse trabalho quando você sabe valorizar ali as contrações isométricas, excêntricas e não só a contração concêntrica desse exercício. Então, saiba trabalhar, diferenciar esses vários parâmetros para que você tenha, de fato, o melhor resultado possível. E aí eu tenho uma historinha para te contar que vai exemplificar de forma bem interessante isso. Eu fiz a minha primeira formação em fisioterapia lá no início dos anos 2000, e aí fiz na faculdade que na época era a ESEFEGO, hoje a atual Universidade Estadual de Goiás, que tinham 2 cursos, Fisioterapia e Educação Física. Eu tinha muitos amigos, ainda tenho, na educação física, tenho inclusive algumas formações de educação física, mas enfim, o fato era, tinha um amigo cujo braço era do tamanho da minha coxa, aqueles caras bem fortões, bem musculosos, né? E a gente lá dividindo aparelhos lá da academia, aquele exercício de barra paralela era para mim, e ainda é, um exercício bastante difícil de fazer, né? E aí eu perguntei quanto que ele fazia na época lá, né? Ele falou assim, não, Charles, eu faço 3 séries de 10, né? Enfim, o número nem é tão importante. Eu, poxa, pensei, bem, isso aí eu quase que eu consigo fazer, né? E fui discutir com ele, falei assim, não, mas espera aí, a incursão de movimento que eu faço, ela é bem diferente. Então, ele ia de forma bem lenta, bem concentrada, num movimento concêntrico, parava em isometria e descia de forma bem lenta, né, na contração excêntrica. Daquela forma que ele fazia, eu fazia 3 séries de um exercício se brincar, e se brincar não conseguia, saía morto ali. Mas perceba a brincadeira, só para entender a necessidade de trabalhar essas contrações de forma inteligente, né? Isso é muito interessante também, pensando na requisição de fibras musculares, para que a gente consiga trabalhar de fato esse corpo como um todo. Isso é muito interessante. Podemos, inclusive, trabalhar ali, eu vou falar daqui a pouco de flexibilidade, a ideia de contração, relaxamento, enfim, contração, relaxamento, contração, para que a gente consiga mobilizar múltiplas fibras musculares que, eventualmente, não trabalhariam em um determinado movimento de forma mais simplista, tá? Bem, ainda dentro dessa lógica do treinamento de força, eu já falei da possibilidade de usar pesos livres, inclusive a própria resistência do peso corporal, por exemplo, a mecanoterapia, usar máquinas de musculação, por exemplo,
bandas elásticas para fortalecer essa musculatura, e aí uma infinidade de possibilidades que a gente vai utilizar, né? Então, utilizando resistência de bola, por exemplo, de um travesseiro, enfim. A criatividade, e aí no SUS nós somos obrigados a ter essa criatividade aí, ela é infinita, né? Então a gente pode utilizar inúmeros materiais, um cabo de vassoura, enfim, para que a gente faça ali os nossos exercícios. No que diz respeito aos benefícios, eles são claros. No que diz respeito à melhora dessa massa muscular, na melhoria dessa força, já que esse indivíduo, sobretudo pensando aí eventualmente no envelhecimento, ele vai sofrer uma sarcopenia, uma perda de massa muscular, ele vai sofrer uma osteopenia, uma perda de massa óssea, e aí esse exercício vai impactar, minimizando ou, na verdade, melhorando essas questões todas ligadas à massa muscular e à massa óssea, melhorando, inclusive, aí essa densidade óssea, né? Prevenindo, inclusive, desequilíbrios que vão provocar, por exemplo, uma queda. No que diz respeito à flexibilidade, a gente sempre fala lá, há de se garantir a flexibilidade, há de se garantir a amplitude de movimento, né? E aí, dentro desses múltiplos exercícios, dessas várias possibilidades, a gente trabalhar com os alongamentos clássicos. Nós temos também ali as chamadas terapias manuais, que vão trabalhar mobilizando e manipulando essas articulações, tá? Lembrando sempre de uma relação da osteocinemática e da artrocinemática, pensando então naqueles micromovimentos dessa articulação, né? E como é que esses micromovimentos vão auxiliar esse macromovimento. E aí nós temos também, classicamente, exercícios como a yoga, por exemplo, o tai chi, entre vários outros lá, para melhorar a amplitude desse movimento articular. Constou aqui uma perda de conexão, viu? Desculpa, um probleminha técnico aqui. Pois bem, entre esses benefícios, o aumento da flexibilidade, a redução da rigidez muscular e a própria melhora da postura. Nessa flexibilidade, nós falamos na nossa aula passada, como nós falávamos da saúde financeira, inclusive, de pensar nessa flexibilidade não só nessa lógica física, né, do cara lá se alongar, coisa e tal, mas pensando na flexibilidade mental, na flexibilidade no trabalho, nas várias e múltiplas atividades da vida. Bem, um outro item muito importante são os exercícios de equilíbrio. Né? E aí parece muitas vezes simplista demais, mas a pura e simples descarga de peso é um santo exercício, um exercício muito legal. E aí, dentro dessa lógica, a gente vai trabalhar lá o treino proprioceptivo, a própria coordenação motora, a descarga de peso, que eu já havia dito, tanto único quanto bipodal, trabalhar a cadeia cinética aberta, a cadeia cinética fechada, nessa evolução no que diz respeito à cinesioterapia. Então, esses treinos, dentre outros, vão auxiliar essa dinâmica de equilíbrio. Né? Então, nós temos também, associadas a isso aí, atividades como Tai Chi, né, que tem os célebres passos marciais, que o cara vai simplesmente andar de forma consciente, descarregando o peso ali de forma bem plena, muito interessante, um exercício fantástico para essa lógica do equilíbrio físico, tá? Temos também a yoga, exercício de equilíbrio em um pé só, caminhar com os calcanhares nas pontas dos pés, agachamento parcial ou total, flexão lateral, caminhar em linha reta, marchar no mesmo lugar, subir e descer escadas, colocar e retirar objetos de uma prateleira, enfim. Nós temos uma variedade de exercícios, de práticas, utilizando instrumentos como balanço, a bola bobot, por exemplo, né? Enfim, múltiplas possibilidades que vão auxiliar nesse processo de propriocepção, de aquisição de uma boa coordenação, de um bom equilíbrio. E aí, como benefício clássico, a gente vai citar aí essa melhora na estabilidade, né? Inclusive, retorno aí falar do risco de quedas, né? Que na terceira idade é um problema super grave. Treinamento funcional,
nada mais justo de falar do treinamento funcional quando a gente fala na capacidade funcional, mas eu confesso que quando esse conceito começou a aparecer, a gente já trabalhava com essa ideia já há muito tempo, enfim, eu tive uma certa resistência porque todo exercício, toda prática corporal melhora a sua funcionalidade, né? Então não tem esses nomezinhos que a gente coloca no mercado, eles são muitas vezes, né, para se vender de forma mais inteligente uma ideia, tá? E a gente tem que trabalhar bem com isso aí, entendendo o que isso significa. O fato é, toda atividade, todo exercício físico vai melhorar, sobretudo quando bem indicado, quando bem orientado, né? Vai melhorar essa capacidade física sua, vai melhorar essa forma como você lida essas atividades todas, sejam elas do esporte, do trabalho, do lazer, ou atividades de vida diária, por exemplo. A sua habilidade de lavar uma louça, por exemplo, de passar um pano embaixo da cama, sem fazer uma flexão mais significativa, por exemplo, tá? Então, toda atividade vai ajudar nisso aí. Bem verdade é que há exercícios que vão ser direcionados para essa determinada desequilíbrio, essa determinada deficiência que, porventura, um paciente específico esteja sofrendo. Então, todo o trabalho, ele sempre é customizado, ele é orientado para aquele sujeito que vivencia aquele problema. Então, eu vou buscar exercícios que vão melhorar aquela capacidade específica que esse sujeito, porventura, agora não consegue realizar. Tudo bem? Então, de forma teórica, a gente entende, então, esse treinamento funcional como uma classificação de exercícios que envolvem treinar o corpo para que eu consiga desenvolver essas capacidades funcionais necessárias para a atividade da vida diária, que vão imitar os movimentos do dia a dia, como saltar, agachar, empurrar, puxar, correr, levantar, arremessar, por exemplo, né? Eu lembro até uma piadazinha de um desses talk shows, assim, desses stand-up, né? Esses comediantes, que falava que entrou numa academia e aí foi sugerido a ele um treinamento funcional e a ideia era pegar aqueles aqueles pneus de tratores gigantes e ficar empurrando ele, virando ele, né? Aí o comediante brincou lá, falou assim, poxa, o que aconteceu na minha vida que funcionar para mim é jogar um pneu daquele ali para frente, né? Então, enfim, brincadeira à parte, entender aquelas atividades que eu utilizo para que deixe a minha vida mais fácil, né? Então é um pouco disso. Os benefícios são claros, aí melhorar de fato essa força funcional, essa eficiência, essa resistência minha para fazer essas várias atividades, essa capacidade minha de conseguir cuidar de mim, dos meus, no que diz respeito às minhas atividades de vida diária, das minhas atividades de vida instrumental, de forma resolutiva, de forma eficiente, sem que eu me machuque. Haja vista que o trabalho, por exemplo, eu falei na aula passada, ele é divino, ele nos alimenta, ele nos nutre, mas paradoxalmente ele nos machuca. Então, conseguir trabalhar sem me machucar, sem atrapalhar ali outros processos. No que diz respeito a esses exercícios, o trabalho em grupo é de fato muito, muito, muito bem-vindo, muito bem visto, né? Em função de, nesse grupo, nós temos ali as trocas, nós temos o próprio estímulo que o próprio grupo se retroalimenta, por exemplo. Então, nós temos vários exemplos aí, a hidroterapia, né, a hidroginástica, os exercícios do coletivo, os grupos de caminhada, os grupos de dança, por exemplo, os bailões da terceira idade, a terapia comunitária integrativa, que é uma prática complementar integrativa muito legal, tá? As psicoterapias em grupo, mas a gente pode aqui colocar também outras lógicas como individual também, atividades de prevenção, de massagem coletiva, atividades educativas e promotores de saúde, enfim. Todas essas práticas no grupo, elas guardam, só por ser no grupo, uma riqueza imensa. Haja vista que ali, essa relação dialógica, essa troca, ela é mais potente, ela é mais fértil. E aí, à medida que esse indivíduo ele percebe que o problema que ele tem
é compartilhado, né? Talvez a dona Maria, a vizinha ali, a dona Joana, o seu João, o seu Pedro, por exemplo, tem um problema muito mais grave que o dele, ele já começa a se conscientizar entendendo que, poxa vida, de repente a minha dor talvez não seja tão doída assim, né? Já que fulano, né? Então é um pouco disso. Já caminhando para o final aqui, a gente considera que quão importante é que essa atividade, que esse exercício ele seja conduzido por um bom profissional. Antes disso, bem avaliado, e entender que esse indivíduo ele é capaz, ele pode fazer essa atividade sem que se machuque, correto? Essas práticas elas devem ser adaptadas às necessidades individuais, de modo, então, a garantir a execução segura, uma progressão gradual e uma consistência nesse exercício. Então, eu lembro muito da yoga, que trabalha com o conceito da chamada ahimsa, que é um conceito em sânscrito, uma língua já morta, né, tal qual o latim. A ahimsa fala-se de não violência. Então, eu não violento ninguém, eu não machuco ninguém, tampouco e principalmente a mim, então não vou me machucar. Então, jamais entre numa atividade física para se machucar. Então, faça ali uma progressão gradual dessa atividade, né? Faça uma execução segura, por isso um bom profissional é importante, tá? Então, você não deve jamais sair de uma atividade machucado. Então, se cuide para fazê-lo da melhor forma possível e de forma consistente, para que você tenha os melhores resultados possíveis. Tudo bem? Bem, fico aqui agradecido pela presença, pela escuta. Estamos aqui na teleconferência, na teleeducação, aptos e dispostos a responder às suas dúvidas, às várias questões que vocês porventura tenham nesse e em outros conceitos. Tudo bem? Saúde e paz, vida longa e próspera. Até breve. Agradeço.